O dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, um dia para se lembrar das lutas do passado na conquista dos direitos de coisas tão elementares quanto o direito patrimonial de se ter uma herança, de se ter um dinheiro sem que esse seja administrado por um marido ou um irmão mais velho, como também o direito ao voto, o direito à liberdade de expressão, de se vestir, de se portar na sociedade sem ser julgado por uma cultura tradicionalmente patriarcal nas sociedades ocidentais. Bom, ou de você dar uma rosa para uma mulher se você é uma pessoa um pouco mais cínica. De qualquer forma, você sabe do que se trata esse dia e que ele é uma data especial, ou ao menos deveria ser. Infelizmente, eu sou brasileiro e acredito que você também seja, e nesse país tudo acaba virando do avesso, principalmente nos últimos tempos. E hoje eu vou lembrar a vocês um triste fato, que no Brasil, se você assedia uma mulher, é filmado nisso, você pode até ganhar 4 meses de férias. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bom, conforme colocado no título, assedia uma mulher e ganha 4 meses de férias foi literalmente o que aconteceu. Ou pelo menos, ligado ao assédio, a gente pode substituir por importunação sexual, que foi o que foi colocado no processo do deputado Fernando Cury. É bem conhecida já a história da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde ficam os deputados estaduais, em uma sessão filmada. Você tem a ocasião do deputado que se aproxima por trás da deputada Isa Pena, e enquanto ela conversava com a mesa diretora, com o presidente da Assembleia, sobre orçamento público, que é uma das pautas mais importantes ali envolvidas, ela é então tocada nos seus seios por trás, sem qualquer tipo de consentimento, sem qualquer tipo de sinal, e mesmo se houvesse, é uma coisa totalmente inadequada para aquele ambiente. Qualquer um que olha essas imagens vê que algo de profundamente errado aconteceu ali, né? Para não dizer criminoso. E foi o que acabou levando à instauração de um processo, né, de expulsão a princípio e depois de punição para o deputado estadual Fernando Cury, que claramente quebrou o decoro ali da Assembleia. Se isso não é quebra de decoro, cometer assédio ou importunação sexual, eu não sei o que seria quebra de decoro, então seria melhor nem sequer ter isso na parte do regimento ali dos deputados. Se você não precisa ter qualquer tipo de compromisso com o mínimo de decência, para que existe a regra? Bom, de qualquer forma, isso foi encaminhado para o Comitê de Ética, para a Comissão de Ética, terminou. Peço desculpas se as terminologias estiverem erradas, mas os fatos são tais quais eu os relato. Foi recomendada então a suspensão do mandato dele por 6 meses, ou melhor, a sua suspensão por 6 meses da Assembleia Legislativa. Quando você suspende um deputado por mais de 4 meses, ele perde o mandato temporariamente e assume o suplente. Significa que todo o gabinete dele, dos cargos comissionados, aquelas pessoas que ele nomeou, eles então perderiam seus cargos e subiriam um outro parlamentar que ficaria ali na vaga dele. Essa era a ideia, então ele perderia o poder político, ele deixaria de existir por 6 meses, por assim dizer, podendo subir alguém da coligação que poderia ser ou não do partido dele. Então seria uma perda política muito grande. Ainda que seja uma perda muito pequena para alguém que cometeu um crime, né, importunação sexual, mesmo se a gente for pegar no Código Penal, acho que a gente consegue de alguma forma processar ele, se não penalmente, ao menos civilmente. É uma pena que ao menos tem um custo político para alguém que vive de política. Mas o que aconteceu foi que nos 45 do segundo tempo, isso na semana passada, o Fernando Cury ele teve a sua pena atenuada por um colega que alegou que ele se arrependeu, que todo mundo erra e que não era justo com ele esse tipo de punição. E a pena foi atenuada para 4 meses, menos um dia, se não me engano 119 dias. Assim, ele não perde o gabinete dele, não tem que assumir um suplente, ele apenas tira férias de 4 meses, ainda que não receba o salário. Todos os membros do gabinete dele continuam recebendo, continuam atendendo pessoas, continuam atuando na casa, enfim, falando em nome dele. É como se o mandato dele continuasse existindo para todos os efeitos. Então ele ganhou férias de 4 meses e ainda que ele não receba, a atuação política dele continua. Ele só não vai ir lá no gabinete, mas as coisas vão continuar acontecendo e deu em nada. Essa decisão ainda precisa ser referendada pela Casa, né? Porque a Comissão de Ética é um grupo de menos de 10 deputados. Essa decisão é votada lá, aliás, 11 deputados, né? Foi 6-5. E essa decisão é encaminhada para a Casa, onde você tem os 95 deputados, eles precisam referendar essa decisão. Especula-se que ela não vai ser referendada, porque é um absurdo, mas ainda assim é uma grande chance desse relatório que recomenda 4 meses de suspensão para alguém que cometeu um crime de importunação sexual filmado, né, por todos, é o que vai acontecer. Então nós temos isso.
Eu acho que melhor do que lembrar de lutas do passado ou mesmo falar dos problemas presentes, que podem ficar de maneira muito diluídos, né? Falar da desigualdade salarial, da violência em relação à mulher, do feminicídio, são causas válidas, mas são causas abstratas e não têm nome. Então eu escolhi, nesse dia, falar de um fato em específico. A questão do assédio que aconteceu na Assembleia Legislativa Estadual e de um deputado que vai ganhar férias por ter cometido um crime. É quase um prêmio, né? E você pode até argumentar que 4 meses sem salário pode fazer diferença na vida de uma pessoa comum, mas eles não são pessoas comuns, eles são seres do Olimpo, né? Politicamente, você ficar 4 meses sem salário não faz diferença nenhuma, porque ele vai poder voltar, né, na hora de votar, por exemplo, as emendas impositivas. Todo deputado pode encaminhar uma parte do orçamento do governo para as causas que ele acredita, né? É um jeito de os deputados mobilizarem o poder executivo, o governador, o presidente, o prefeito, e construírem obras, investirem em escolas, etc, né? É por isso que alguns vereadores fazem essas promessas, né? Vote em mim que eu vou consertar a rua, etc. São essas emendas que eles conseguem. E o Fernando ele vai conseguir voltar a tempo de votar as emendas dele, ele vai continuar conduzindo o trabalho dele normalmente. Ele vai ter talvez algum prejuízo moral, né, de ter sofrido uma derrota aí, ter sido punido, mas no mais a mensagem que fica é que a mulher não tem nem liberdade de agir no seu ambiente de trabalho, nem quando está sendo filmada. É bom lembrar também, sem querer desenvolver muito aqui no caso, que ainda que se caracterize como importunação sexual porque ele encostou no corpo dela sem autorização, eu consigo falar tranquilamente que se trata de assédio, porque ela foi impedida de realizar o trabalho dela por uma agressão. Porque quando ele toca o corpo dela, quando ele encosta nela e ela está conversando com o presidente da Câmara sobre um assunto super importante, e ele tira ela totalmente dos eixos, porque é uma coisa que ninguém espera, e as mulheres estão muito mais suscetíveis a isso, e ela fica impedida de realizar o trabalho dela. E de repente ela tem que largar toda a agenda, todas as preocupações que ela tinha, o mandato dela, para lutar por um mínimo de dignidade. Então, enfim, o recado que eu queria dar nesse Dia das Mulheres. E só como lembrete, e como desgraça pouca é bobagem, de como a questão da mulher é tratada de maneira bastante leviana pelo Poder Legislativo, saiu hoje a notícia do que o presidente Jair Bolsonaro, que está sem partido já faz uma renca de tempo aí, pretende se filiar no Partido da Mulher Brasileira. Um partido que tem mulher só no nome, porque não tem deputados federais, tem apenas 3 deputados estaduais e 2 deles são homens. Então nem o Partido da Mulher Brasileira tem maioria de mulheres. E mais do que isso, ele pretende entrar no partido e... Ixi, tá caindo a câmera aqui. Ele pretende entrar no partido e mudar o nome da legenda, porque aqui no Brasil os partidos eles têm essa característica de funcionarem como cascas ocas, né? Assim que você consegue as assinaturas para fundar um partido, você pode, depois de um tempo, mudar o estatuto, mudar o nome, mudar tudo completamente, né? Você pega o Democratas, por exemplo, é o antigo PFL lá das antigas, que foi formado no início da República, mas enfim. Nem o Partido da Mulher Brasileira liga para as mulheres. E a sociedade, então, que dirá dela? Eu sou Luiz, professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino, e este é o canal Que História é Essa? Espero que tenham gostado do conteúdo.